o Carlos operou, chegou lá, sucesso total, excluímos o aneurisma, dá 3 dias é alta para casa, é isso? Não. Não? Mas não. Como você é mal, hein, cara? Pelo amor. O que acontece é, depois que você tem uma hemorragia dessa, mesmo o paciente que chega muito bem, você tem uma série de coisas que pode acontecer. Hidrocefalia, que é acumular líquido, porque o sangramento pode atrapalhar a circulação do líquido do cérebro. E isso é uma porcentagem relativamente razoável, né? 5 a 10% podem apresentar hidrocefalia. Algumas precisam ser tratadas, outras não. Tá? E o que você tem de complicação muitas vezes mais grave, ou que pode dar sequela, ou pode levar à morte depois, é uma coisa que a gente chama de vasoespasmo, que a gente já falou antes. Vasoespasmo. Fala aí, o que é vasoespasmo, pessoal? O vasoespasmo é uma contratura, é uma contração que os vasos sanguíneos fazem como resposta àquela absorção daquele sangue que está ali. Provavelmente por questões inflamatórias. E se ele contrai, acontece o quê? Qual é o problema? Você pode ter desde uma coisa leve, uma dorzinha de cabeça, pensando na clínica. Tá? O vaso contrai, quer dizer, o vaso é o que vai levar sangue para o cérebro. O cérebro da gente recebe mais ou menos 20% do que sai do coração. Tá? Então é um órgão que precisa muito de oxigênio, nutrientes. Se você tem alguma coisa atrapalhando a passagem do sangue, que é esse vasoespasmo que faz isso, você pode ter até isquemia, que é faltar sangue para algumas áreas do cérebro. Então, isso dá sofrimento cerebral. Né? Isso dá sofrimento cerebral por causa dessa contratura. E essa, muitas vezes, é a segunda maior causa de mortalidade do paciente que sangra. Olha só. Então, você pode ter uma isquemia grande e o paciente ter uma área... E às vezes o paciente está bem e está lá com vasoespasmo. Né? Sim, ele pode também. Aí o que ajuda muito a gente é um exame que chama Doppler. Que a gente faz. Que vocês fazem muito bem, tá bom? Então, o paciente pode ter vasoespasmo e não ter sintoma nenhum também. Por isso que tem que ficar no hospital sendo observado. Mais comum começar do 3º ao 5º dia. A gente geralmente tem um pico de vasoespasmo aí lá pelo 7º, 10º dia, mas isso pode até ser 3 semanas e alguns pacientes até mais do que 3 semanas depois da hemorragia inicial, tá? Embora isso seja mais. Então, um paciente que sangrou, no mínimo, vai ficar aí uns 14 dias, se for muito bem. Mas geralmente fica umas 3 semanas 3 semanas. Ele pode estar bem, mas ele fica 3 semanas. Muitas vezes até 2 semanas na UTI, mesmo que esteja bem. Tá? UTI ou semi-intensivo. Bom, então o Carlos falou aqui algumas coisas muito importantes. A gente abordou aqui primeiro. Hoje a informação dos sintomas do aneurisma elas são mais espalhadas, ou seja, o paciente passou a prestar atenção mais nos sintomas, evoluiu com a exclusão do aneurisma na fase aguda, seja pela evolução da anestesia, evolução da neurocirurgia e evolução do tratamento endovascular. Tempo, né? Tem 20 anos. Tem 20 anos. A gente é da transição ainda. É da transição. A gente é da transição, né, Edson? Aquela época em que a gente via aquelas cirurgias maravilhosas dos sobreviventes, né? Porque hoje não é tão bonito. Você vai abrir, tá tudo cheio de sangue, né? Edson... E depois o Carlos aqui. Tá. Vamos falar um pouquinho da evolução dos cuidados clínicos desses pacientes na neuro-UTI? Qual é o papel do neurointensivismo para que esse paciente tenha menos sequelas? Ou seja, a gente está tentando mudar essa casuística da mortalidade. Quer dizer, quem morre em casa morreu, aí não tem jeito, não tem né? Jeito. Mas só o diagnóstico precoce, né? Exatamente. Se fosse possível. A gente pegou uma fase pior, né? Lá na década de 90, pior. Morria muito mais gente no hospital do que morre hoje. Muito mais gente ficava sequelada do que fica hoje. Qual é o papel do neurointensivismo, Edson? Na verdade, a questão do aneurisma, nós acabamos lidando com como se fosse, entre aspas, 2 doenças. Isso, acho ótimo você falar dessa como forma. Se fosse duas doenças. A primeira doença é o aneurisma propriamente dito, né? Em que nós, quando rompe o aneurisma, causa todos aqueles sintomas, que é dessa doença, aneurisma, que rompeu. Aí, o nosso maior problema, que é, uma vez que sangrou, se nós não tratarmos a doença aneurisma, ele poderá voltar a sangrar
com alto índice de sequela e mortalidade. Né? Então, o que o neurocirurgião faz? O neurocirurgião vai, clipa o aneurisma através de tratamento microcirúrgico por craniotomia, ou o neurocirurgião, através de cirurgia endovascular, como o Carlos falou, através de cirurgia endovascular, o neurocirurgião chega no aneurisma e oclui o aneurisma. Reforçando só uma coisinha, o anestesista é muito importante. A gente sempre coloca o anestesista em segundo plano, mas é o anestesista que deixa a gente fazer essas coisas, né? Verdade. Fosse o anestesista, inclusive no livro, desculpa, você vai continuar, o Paulo Campreger estava falando dos tratamentos oncológicos, né? Sim. Que os cirurgiões, o século dos cirurgiões, não existiria se não fossem os anestesistas. É isso aí. Não tem jeito, né? A anestesia bem feita... É indissociável, né? Não dá para separar. Não dá para separar. Você sabe muito bem disso. Sei. Eu estou falando para você ganhar elogios lá na tua casa também, viu? Até que o Carlos casou com uma anestesista. Né? E é boa anestesista. Então, é isso aí. Não vai... sem dúvida. Mas é o que eu estou falando. Sim. Os anestesistas, se não fossem os anestesistas, a gente não tem conversa. E é importante falar também que a neurocirurgia endovascular, ela pode ser realizada por um neurocirurgião treinado. Sim. Nessa modalidade de tratamento, né? E tem algumas pessoas, alguns radiologistas intervencionistas também foram treinados para fazer esse tipo de tratamento. Neurologistas também, né? E alguns neuroclínicos treinados também podem realizar esse tratamento. Ou seja, é uma equipe multidisciplinar. Bom, então nós temos o tratamento na fase aguda. Imediatamente após o sangramento do aneurisma, nós tratamos o aneurisma. Teoricamente, quando tratamos o aneurisma, salvo exceções, aquele aneurisma foi tratado, foi curado. Não sangra mais. Não sangra mais, foi curado na maioria das vezes. Porém, como aquele aneurisma sangrou, ele vai causar uma outra doença, como se fosse uma outra doença, que é a doença inflamatória pós o que nós chamamos de hemorragia subaracnoide. Ou seja, aí o cérebro ele vai passar por um período em que essa doença inflamatória vai acontecer. É como se fosse uma inflamação... Tive um hematoma na pele. Você tem uma reação inflamatória aqui, né? A mesma reação inflamatória acontece no cérebro. Isso. Ou seja, o cérebro ele vai inflamar ao longo dos dias. E a inflamação ela tem começo, meio e fim. Ou seja, o cérebro terá que passar por um período de inflamação. Mesmo no paciente que está bem. Mesmo no que está bem. Mesmo no paciente que está... se dermos uma bola para o paciente, ele faz bolinha. Ou seja, o paciente está bem. Se dermos um passe de metrô para o paciente, ele vai para casa. Ele vai para casa. Vai. Então, alguns que tiveram sangramento de aneurisma estão tão bem que falam, doutor, quero ir para casa. Aí nós, como médico, falamos, não... Essa palavra dá até Nós não podemos te mandar embora agora. E o paciente está tão bem que ele vai... Mas por quê? Eu não estou sentindo nada. Eu posso trabalhar. Se eu for amanhã para o meu trabalho, eu já posso começar o trabalho. Só que o paciente e a família eles precisam entender que depois de nós cliparmos ou embolizarmos o aneurisma, ou seja, o aneurisma está tratado, nós temos que passar 2 a 3 semanas, né, num período que nós chamamos de período de inflamação cerebral. Né? Que nem o joelho. Quando o jogador de futebol ele bate o joelho, cai, bate o joelho e sangra o joelho, ele até levanta e continua jogando por um tempo. Só que à noite começa a doer o joelho. No dia seguinte o joelho está mais inchado. 2 dias depois o joelho já está bem mais inchado e ficando vermelho. E ele não pode jogar bola no dia seguinte. Isso, no dia seguinte ele já não consegue jogar bola.
Aí 3 dias depois, o joelho está bem inchado, olhando pela pele, nós já conseguimos visualizar hematoma embaixo do joelho, né? Embaixo da pele do joelho. Né? 4 dias depois, o joelho está desse tamanho, a pessoa não consegue nem colocar o pé no chão. Né? Não tem jeito, temos que respeitar o processo inflamatório no joelho. Sempre. Ou seja, não é fenômeno de tudo ou nada, de liga-desliga. É um processo. Então, hemorragia subaracnoide, né, nós temos que considerar que existe essa fase inflamatória. Algumas pessoas, é um espectro de apresentação clínica. Algumas pessoas melhoram rapidamente e mal passam pela inflamação do ponto de vista clínico. Ficam subsintomáticos. Como ou se mesmo não estivesse acontecendo nada, né? Isso. Exatamente, esse é o perigoso, né? Esse é o cara que Ou seja, você tem que convencer, né? Esse tem que convencer a ficar no hospital. Ou seja, a pessoa está muito bem, quer ir para casa, mas ele está com falsa sensação de segurança. Sim. Então é esse paciente. E nós temos até aqueles pacientes que o cérebro inflama tanto que incha o cérebro, faz hipertensão intracraniana, né? Inflama tanto que os vasos sanguíneos inflamam. Né? Quando existe inflamação dos vasos sanguíneos, o que acontece com a inflamação? Incha a parede do vaso, porque a parede está inflamada, então a parede ela se espessa. Sim. Então, só com isso, com a inflamação da parede, nós já temos redução do calibre da luz. Né? E a inflamação, ela promove irritação da musculatura do vaso. E a parede, a camada muscular do vaso, ela pode sofrer espasmo, ela pode se espasmar. Sim. Assim como a musculatura do nosso bíceps, ela pode ter um espasmo. Contrai. A musculatura da artéria do cérebro, ela também pode se espasmar. Então, nós temos 2 componentes. O primeiro componente é o espessamento da parede pelo edema de parede, a inflamação da parede. Sim. E o segundo componente é o espasmo da musculatura. E ambos os componentes levam ao estreitamento da luz da artéria. Esse processo todo a literatura chama de vasoespasmo cerebral pós-hemorragia subaracnoide, pós-sangramento de aneurisma cerebral. E é claro que nós devemos monitorar esse processo, porque à medida que a artéria ela vai inflamando e ela vai se estreitando, chega um momento que, dependendo do grau do estreitamento, pode faltar sangue para o cérebro. E o cérebro, aí, o vasoespasmo cerebral pós-hemorragia subaracnoide pode provocar acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, pode provocar isquemia cerebral e, quando a isquemia cerebral é importante, ela pode provocar infarto isquêmico no cérebro. Quer dizer, o paciente passou por todo aquele calvário, operou, excluiu e tal, e se não prestar atenção, esse trabalho pode ser todo perdido por causa de um vasoespasmo. Então, a doença inflamatória no cérebro, ela pode inflamar tanto o parênquima cerebral, levando a inchaço cerebral, assim como ela pode inflamar a artéria, levando a edema de artéria e vasoespasmo e espasmo da musculatura, né? E ambas as condições levam a estreitamento da luz da artéria e falta de sangue. Ou seja, uma das complicações seria dessa doença inflamatória pós-sangramento de aneurisma cerebral. Essa doença inflamatória cerebral pode causar vasoespasmo, que pode levar a AVC. E essa doença inflamatória cerebral, ela pode produzir também tumefação encefálica, edema cerebral, inchaço cerebral, né? Acúmulo de água no cérebro, seja dentro da célula, seja no interstício, que é o local entre as células, né? O cérebro incha e, como complicação, esse inchaço cerebral pode aumentar a pressão intracraniana. E o paciente pode até morrer, né? O paciente que está bem pode entrar em coma e morrer. Isso eu já vi. O aumento da pressão intracraniana... Já vimos várias vezes. Várias não. Graças a Deus, com o decorrer do tempo, isso caiu bastante. Né? E o inchaço cerebral pode levar a aumento da pressão intracraniana, nós chamamos de hipertensão intracraniana. E dependendo do grau do aumento da pressão intracraniana, né, o cérebro passa a ser comprimido. Né? Porque o cérebro inchado, o parênquima é jogado contra o osso.
né? E o cérebro comprimido e mais a pressão aumentada impede uma boa circulação de sangue no cérebro. Ou seja, a própria hipertensão intracraniana diminui mais ainda a circulação cerebral, diminui mais ainda o fluxo sanguíneo cerebral, o que causa mais isquemia cerebral, o que aumenta mais ainda o risco de infarto cerebral. Então, Edson, aquilo que eu falei no começo, né? A gente tem espaço no crânio, na caixa craniana, para o cérebro, para o líquor e para aquele sangue que está passando lá, né? Se qualquer um desses aí aumenta a quantidade, o sangue tem mais dificuldade de circular, né? E se tem dificuldade de circular, vai... Verdade. E essa doença inflamatória cerebral, ela pode causar complicação. Por isso que nós não damos alta para o paciente. Primeira coisa, não dá alta. Nós temos que continuar tratando o paciente. Né? E por isso que aneurisma cerebral, sangramento de aneurisma cerebral é considerado grave. Porque se não sangra, se não morre no sangramento... Sim. Pode morrer. Pode morrer de doença inflamatória cerebral. E a gente não pode deixar esse trabalho se perder, né? Sim. O trabalho da fase aguda. Sim. E o Carlos, eu falo ele falou, com as famílias, Carlos. Geralmente, né? Eu falo com a família. A cirurgia é um passo, né? Dos muitos passos que vêm depois, por causa da fase inflamatória cerebral. Então, isso é importante. O que você ia pedir para ele falar? Para o Carlos falar novamente... as porcentagens de complicação de sequela. Eu lembro que 60% não volta a fazer o que fazia antes. Sim, né? Eu acho que está até melhorando. É estimado que quem tem vida normal depois, mais ou menos 30% só que tem vida normal. Quer dizer, o cara está ali no topo da pirâmide. Isso. Né? Isso pode... E aí essa sequela que você falou pode ser desde sequela leve, né? um prejuízo de memória, uma dificuldade para falar, que não é leve, mas a gente considera como leve porque às vezes o paciente está se mexendo normal, né? Mas você pode ter sequela leve até sequela grave, aquele que fica acamado ou que está em estado vegetativo. Ou seja, se alguém da sua família teve aneurisma cerebral, foi tratado, foi clipado, passou por toda essa fase e atualmente está bem, agradeça a vida, agradeça a Deus, agradeça a vida, porque ele faz parte do seleto grupo. Dos seleto grupos, dos 30%, 40%, porque a grande maioria da população, que os sobreviventes do aneurisma cerebral, quando sobrevive, cronicamente nós sabemos que a grande maioria não volta a trabalhar. E uma minoria consegue voltar à atividade diária normal e, inclusive, a reinserção profissional. Vamos voltar aqui. Falem do neurointensivismo. Isso mudou. É isso que eu... vamos voltar Marcelo, lá. Eu acho que um salto... O diagnóstico melhorou. Um salto que a gente teve. A gente só conseguia diagnosticar vasoespasmo no passado fazendo angiografia. Isso. E quando você vê na angiografia, geralmente é um vasoespasmo que já está mais acentuado, vamos dizer assim. Às vezes você fazia quando o paciente ficava sintomático. E nessa fase, às vezes, já está com isquemia. Né? Já era, né? Já era. Agora a gente tem, de anos para cá, o Doppler transcraniano, que é um exame de ultrassom que se faz à beira-leito, onde você consegue ver se o paciente... Monitorar. Acompanhar os passos da intensidade. Isso aí, né? se está acontecendo vasoespasmo ou não. E o Doppler você consegue saber antes, às vezes, do paciente ter qualquer sintoma. Eu lembro que a gente estava num congresso, acho que foi lá no HC, e a angioplastia estava começando. Sim. Estava começando nos Estados Unidos e no Brasil. Foi meio simultâneo, né? Que era esse lance de você, o vaso contraía, você entrava lá com um balãozinho e dilatava. Aí, eu acho que o grande salto aí é que quem faz o Doppler consegue dizer pra gente hoje... O time, né? O momento onde seria ideal fazer. O que é a angioplastia? O vaso está contraído, você vai com um balãozinho e insufla o vaso, ou faz isso com alguns tipos de droga também, algumas medicações. E o cara falava assim, eu chego lá no 10º dia, eu faço uma angiografia lá, eu vejo se o vaso está contraído. E o neurointensivismo, ele agregou a monitoração dessa fase inflamatória para melhorar. Fale um pouquinho do neurointensivismo aí. Aí eu vou deixar para o Edson, porque ele e você vai o falar precursor. Também, mas você é testemunha também. O Edson é dos precursores. Mas ele é o precursor.
Então, quando sangra o cérebro, né, o cérebro necessariamente vai passar pelo processo inflamatório. Então, o que é o neurointensivismo? É uma área da neurologia, neurocirurgia, terapia intensiva, em que nós focamos nas doenças neurológicas críticas, né, de UTI, de unidades de terapia intensiva, né? Então, o neurointensivismo é uma área multidisciplinar, né, em que nós temos os intensivistas que se dedicam à área neurológica, nós temos os neurocirurgiões e os neuroclínicos que se dedicam a questões da terapia intensiva neurológica, né? E o grande salto ocorreu quando se desenvolveram os diferentes tipos de monitoração neurológica em UTI. Né? Então, o neurointensivismo ele acaba monitorando o paciente, porque até então... Vendo o que está acontecendo com essa reação inflamatória no cérebro. Até né? então, a gente só conseguia perceber quando o paciente estava com algum sintoma diferente. Ele né? complicava... O sinal, quando ele complicava, exatamente. Agora a gente consegue... E qual que era a palavra? Então, foi uma fatalidade. Né? Quantas vezes a gente ouviu verdade. isso? Então, o paciente lá na UTI... né? Muitas vezes rebaixando o nível de consciência, por exemplo, ou já aquele paciente inconsciente, né? Nós temos que saber que o paciente está em coma, por exemplo. Muitas coisas acontecem no cérebro do ponto de vista fisiopatológico quando o paciente está em coma. O estado de coma não significa que o paciente está simplesmente dormindo, descansando para poder melhorar. Sim. O estado de coma significa que vários eventos estão acontecendo dentro da cabeça. A reação inflamatória está comendo ali, né? A reação inflamatória está explodindo o cérebro está inchado, o paciente está simplesmente em coma, ou seja, coma é um marcador de gravidade da reação inflamatória. Da reação inflamatória e disfunção no cérebro. Então, o paciente está em coma. E o que os neurointensivistas fazem nessa situação? Nós monitoramos o paciente. Então, nós monitoramos a atividade circulatória cerebral do paciente. Tem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é através de Doppler transcraniano. Eu tenho viés, mas eu posso falar que é a melhor, eu acho, na minha opinião. Né? Mas tá bom. Na minha também. Que é uma das técnicas que avalia a circulação cerebral. Então, o Doppler transcraniano possibilita avaliar se está indo muito sangue para o cérebro. Nós chamamos isso de hiperemia, que é o aumento da quantidade de sangue para o cérebro. O Doppler transcraniano possibilita dizer se tem baixo fluxo sanguíneo cerebral. Nós chamamos isso de oligoemia cerebral ou oligemia cerebral ou Edson, hipofluxo só sanguíneo. Só para ilustrar para quem está ouvindo, a gente imagina, por exemplo, quando a gente ganha uma pancada e fica vermelho o local, isso é hiperemia. Perfeito. Exatamente, a gente vê isso no cérebro. A gente vê isso o acontece problema no cérebro. Se a hiperemia estiver muito acentuada, pode piorar, inchaço, etc. Como incha, né, no local que a gente levou a pancada. Exatamente. Então, o Doppler transcraniano possibilita detectar situação de hiperemia. E por que isso é importante? Porque quando nós fazemos o diagnóstico de hiperemia, nós sabemos que tem excesso de sangue no cérebro. Sim. Né? Fluxo sanguíneo. Fluxo sanguíneo cerebral. Excesso de fluxo sanguíneo cerebral e o excesso de sangue no cérebro, de fluxo sanguíneo no cérebro, e pode ser um fator para inchar o cérebro, para promover mais edema cerebral, mais tumefação cerebral, inchaço cerebral, e é um fator para descompensação da pressão intracraniana, é um fator para aumento da pressão intracraniana. A hiperemia cerebral significativa é um fator para aumento da pressão intracraniana. Sim. Por outro lado, o hipofluxo sanguíneo cerebral, ou seja, baixo fluxo sanguíneo cerebral, é um outro fator para isquemia cerebral. Então, sofrimento isquêmico no cérebro por falta de sangue também causa inchaço cerebral.
né, o sofrimento cerebral também causa inchaço cerebral, que por sua vez também aumenta a pressão intracraniana. Sim. Então, o que nós médicos buscamos num paciente durante a atividade de neurointensivismo? Nós procuramos adequar o fluxo no cérebro, evitando hiperfluxo em excesso, assim como hipofluxo em excesso. Esse conceito melhorou muito o tratamento dos doentes. Ou seja, melhorar... Foi um divisor de águas, foi um divisor eu também acho. De águas. Porque quando você melhora a condição da circulação cerebral, sim, olhando para o que está acontecendo, você pode melhorar muito o prognóstico do paciente. Eu me lembro bem, antes do Doppler, Marcelo, a gente fazia com tomografia. Então, às vezes, a gente achava que não estava com tumefação cerebral, tirava a sedação e o paciente evoluía para a morte encefálica. E além de detecção de hiper ou hipofluxo, o Doppler transcraniano permite a detecção de vasoespasmo cerebral. Do espasmo. Isso. E permite a monitoração do vasoespasmo. E outra coisa importante é que tudo isso ajuda o médico a ajustar o organismo. Por exemplo, paciente que está com hiperfluxo sanguíneo cerebral, nós ajustamos o organismo para que o hiperfluxo não seja tão importante. Nós podemos abaixar um pouquinho a pressão arterial, sim, nós podemos usar drogas que provocam vasoconstrição das artérias cerebrais, nós podemos hiperventilar o paciente e diminuir a quantidade de gás carbônico no organismo do paciente para diminuir a quantidade de sangue no cérebro. Ou seja, é um alarme para condutas, né? Isso, quando você monitora. Por outro lado, o hipofluxo, nós podemos aumentar a pressão do paciente. Tá? E além do Doppler transcraniano, é importante nós dizermos que surgiu também a monitoração da pressão intracraniana, né, em que nós colocamos um catéter. Essa veio até antes, né? Essa veio até antes, só que o problema é que você tinha lá o dado, mas não... E aí, e agora? O que eu faço? Isso. Né? E nós medimos a pressão dentro da cabeça através de um catéter. E com isso, nós ajustamos o nosso tratamento para que não haja hipertensão intracraniana. Tratamento clínico e, se necessário, tratamento cirúrgico. Sim. E além de monitorar o fluxo, nós podemos... E além de monitorar a pressão intracraniana, nós também monitoramos a atividade elétrica do cérebro. Né? Porque uma pessoa em coma, ele pode estar com convulsão, por exemplo. Está convulsionando. Sem você perceber. Isso, como uma crise epiléptica, por exemplo. E crise epiléptica, nós sabemos que aumenta o metabolismo cerebral e piora, agrava o inchaço cerebral. Ou seja, hoje em dia, nós conseguimos fazer diagnóstico de ocorrências que antigamente nós não fazíamos e hoje em dia nós diagnosticamos e tratamos. Sim. O que fez com que o neurointensivismo melhorasse muito o prognóstico dos pacientes. Muito, né? Muito. Bom, então o Edson falou do tripé, que é o diagnóstico, tratamento cirúrgico e neurointensivismo. Isso aí. Isso está mudando esse panorama. Carlos... O neurocirurgião não é sozinho. Não, ele precisa de todo mundo muita precisa gente. De todo mundo. Isso todo aí. mundo precisa de todo mundo. Isso. E é uma coisa muito interessante. A gente viveu isso. Sim. Eu me sinto feliz porque eu acho que a história do futuro e do presente, o pessoal já está entrando numa fase de que as coisas estão muito desenvolvidas. Sim. Tanto é que o tratamento agora está pegando pesado na reabilitação desses pacientes. Sim. É aqui onde a medicina está andando mais rápido, porque eles estão entrando numa fase muito boa e a gente pegou essa fase de transição, né? E eu lembro que quando os hospitais, as equipes eram desengrenadas ainda, porque tudo era novo, os pacientes não iam muito bem, ao contrário dos hospitais onde as equipes já eram engrenadas, hoje está tudo engrenado. Sim. Praticamente. Hoje você já não tem tantas divergências no tratamento.